Amigos de oração do Go Six, nós já estamos no quinto dia. Lembra, ontem eu falei assim, amanhã vamos estar exatamente na metade do nosso, dos nossos 10 dias de oração, metade dos 10 temas. E o tema de hoje é um tema muito, muito importante, né? Nós estamos tratando de saúde total. Tratamos de saúde física, saúde emocional, hoje, saúde espiritual. O tema sugerido pelo texto da revista abrange três áreas da nossa vida espiritual. Ah, o cristianismo vivido integralmente e rotineiramente é o cristianismo vivido a cada momento da vida, o tempo todo. O cristianismo vivido no relacionamento diário com Deus, na devoção diária, vamos dizer assim, e o cristianismo vivido na adoração pública e particular. É um tema muito grande para ser abrangido aqui em 30, no máximo 40 minutos. A gente sempre tenta ficar em 30, mas não consegue, né? Ficam 40 às vezes, mas eu espero que você tenha lido o texto da revista, porque eu decidi, né, ontem, quando eu li o texto, eu decidi mudar um pouquinho a abordagem. Eu imagino assim, você leu o texto, pronto, você já está ali com a mensagem do texto. Agora, eu decidi mudar um pouco a abordagem, colocar aqui algumas coisas que eu acho muito importante para o tema de hoje, a saúde espiritual. E eu quero, então, dizer para você que a primeira coisa que eu me lembrei sobre esse assunto de saúde espiritual, lendo o texto da revista, foi essa passagem citada por Jesus. Não está lá na revista, mas eu me lembrei desse texto. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Eu vou ler aqui para vocês. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Esse é um texto forte. Ele foi pronunciado pelo Senhor Jesus como um alerta, uma advertência, e a gente está hoje tratando de saúde espiritual. Eu me lembrei desse texto, eu vou compartilhar com vocês algum pensamento sobre ele e mais alguns. E a segunda coisa que eu me lembrei foi essa outra passagem dita por Jesus no contexto da parábola das 10 virgens. Você lembra, né, da parábola das 10 virgens? No meio da palavra, da parábola das 10 virgens, Jesus diz assim: como o noivo demorou para chegar, todas as 10 ficaram sonolentas e dormiram. Continuando na parábola lá que Jesus conta das 10 virgens, diz que quando o noivo chegou, todas acordaram e as 5 que tinham azeite nas suas lâmpadas entraram com o noivo para as bodas, e as outras 5 foram correndo buscar mais azeite. Vejam, foram correndo buscar mais azeite depois que o noivo chegou. E quando elas conseguiram lá e voltaram, eu vou ler o texto do jeito que está no Evangelho de Mateus.
Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Olha, o texto que eu li antes para vocês, que está em Mateus 7, daquelas pessoas que vão dizer para Jesus: Nós expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos em teu nome. Jesus diz: Nunca os conheci. Na parábola das 10 virgens, as 5 chegam depois que conseguiram azeite, lá, depois que o noivo chegou, e a voz lá de dentro diz: A verdade é que eu não conheço vocês. Qual é a tragédia aqui? Na primeira passagem, aqueles que profetizavam, expulsavam os demônios, realizavam milagres em nome do Senhor, pensavam que estavam bem com Deus, mas não estavam. Eu vou aplicar esse texto agora na prática. Eu vou me incluir, eu vou incluir alguns de vocês. É como se nós agora disséssemos assim: Senhor, em teu nome eu fui pastor por 40 anos. Em teu nome eu preguei 2.500 sermões. Em teu nome eu levei ao batismo 5.000 pessoas. Em teu nome eu fui ancião da igreja por 35 anos. Em teu nome eu dirigi o louvor na igreja por muitos anos. Em teu nome eu fui diácono, fui diaconisa desde que eu me batizei. Em teu nome eu dei meus dízimos e ofertas. E tenho todos os recibos guardados. Em teu nome eu fui Caleb, fiz trabalho missionário, converti muita gente. Em teu nome eu fui desbravador, fui líder desbravador, fui diretor do clube de desbravadores. Em teu nome eu fui missionário, fui trabalhar como voluntário nesse lugar, naquele outro lugar. E Jesus dirá: Eu não conheço você. É mais ou menos isso que Jesus está falando lá em Mateus capítulo 7. É sério isso. Nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida espiritual para ver se a gente não está incluído lá naquela coisa que Jesus falou lá em Mateus 7, naquela situação lá. Falando sobre as 10 virgens, as 10 foram convidadas para as bodas, portanto, as 10 estavam na lista do noivo. Não eram só as 5 que entraram, que estavam na lista do noivo. As 10 estavam. As 10 eram da igreja. Vou falar de novo, para ficar bem firme isso. As 10 eram da igreja. As 10 esperavam o noivo. As 10 dormiram. As 10 acordaram. Mas só 5 entraram, porque só 5 tinham o azeite. E você sabe que na Bíblia o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Por que é que eu fiz o Go Six por 10 anos e falei 10 anos, todos os dias seguidos, sobre o Espírito Santo? Porque quando o Senhor Jesus voltar aqui na terra, se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não recebi, se eu não trabalhei dia a dia para manter o que eu recebi do Espírito Santo de Deus no meu coração, eu não vou com ele. Minha lâmpada estará apagada. As outras 5, quando chegaram depois que a porta estava fechada, ouviram: Eu não conheço vocês. Então, esse assunto da vida espiritual é muito sério. Eu queria ter tempo para falar a você muito mais sobre a vida religiosa, a diferença entre a vida religiosa e a vida espiritual. Tem gente que tem uma vida religiosa excelente, mas uma péssima vida espiritual. Faz toda a diferença
no nosso relacionamento com Deus, a vida religiosa e a vida espiritual. A multidão dos cristãos acha que a vida religiosa é que ela precisa, enquanto a vida espiritual é o que vale para Deus. Olha, não é o que você está fazendo para Deus que define a sua vida espiritual, mas como você está vivendo com Deus é que define a sua vida espiritual. Uma outra maneira de dizer isso, não é o que você faz que define a sua vida espiritual, mas o que você é. Então vamos lá, vamos para os três aspectos sugeridos pela revista. O perigo do cristianismo ocasional, o cristianismo do de vez em quando. Né? Jesus disse assim lá em Mateus, capítulo 6, verso 33. E você sabe esse texto de cor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é esse em primeiro lugar? Não temos muito tempo, então eu vou dar um exemplo muito prático e rápido aqui. Qual é a profissão do Francisco, né? Eu pedi autorização para o Francisco ontem para falar o nome dele aqui. Francisco é pedreiro. Qual é a profissão do Francisco? Pedreiro. Errado. Surpreso, Francisco? Francisco, você é primeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Depois, você é pedreiro. Primeiro, você é o servo, o discípulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Depois, você é o construtor de casas, de edifícios comerciais ou de edifícios residenciais. Primeiro, ele é o servo do Senhor Jesus Cristo. Depois, ele exerce as suas atividades aqui nesse mundo. Para esse aqui eu não pedi autorização, mas ele costuma me perdoar de muita coisa, vai perdoar de novo. O Pedro Simões. Qual é a profissão do Pedro Simões? E não, ele não é o dono e o motorista do seu caminhão. Aliás, o caminhão que eu conheci, né? Fui pastor do Pedro Simões 6 anos. Isso me dá certa liberdade para falar. Com esse caminhão que ele era dele e ele dirigia, ele trabalhava, ele ganhou sustento para sua família, criou suas 4 filhas e criou muito bem. Ele, o Pedro Simões, primeiro é servo do Senhor Jesus Cristo. Depois, ele é o profissional liberal que administra a sua própria empresa individual, né? Seu próprio negócio. Depois de ser servo do Senhor Jesus, é que o Pedro é o pai da Carmen, da Mole, da Eunice e da Melissa, suas 4 filhas. E só depois de ser servo do Senhor Jesus, que ele é o avô daqueles 11 netos, dos quais eu batizei 10. Primeiro, o Pedro é o servo do Senhor Jesus Cristo. Percebe? Qual a atividade principal da Martha Cole? Martha Cole é médica. Não, está errado. Primeiro, a Martha Cole é serva do Senhor Jesus. Depois, ela é a médica que trabalhou alguns anos no Wesley Long Hospital e, antes disso, alguns anos, bons anos, no Hasbro Children's Hospital, em Rhode Island, onde ela atendia os enfermos que eram direcionados a ela. Primeiro, ela é serva do Senhor Jesus Cristo. Depois, ela é a mãe da Andréa Bianca e a avó do Luca. Entenderam? Quando Jesus diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, é que o reino de Deus,
ocupa o primeiro lugar na sua vida em relação a tudo mais que você tem na sua vida. Primeiro somos de Jesus Cristo. Primeiro somos do reino de Deus. Primeiro somos de Deus. Só depois somos as outras tantas coisas que são muito importantes para nós, mas que vêm depois do reino de Deus. E eu preciso viver assim, dia a dia. Primeiro sou cidadão do reino de Deus, servo de Jesus Cristo, representante de Deus nessa terra. Depois eu sou esposo da Shirley, pai do Pablo e do Leonardo, o avô da Maia, do João e da Isabela. Primeiro eu sou servo de Deus, depois pai, mãe, tio, avô, sócio da empresa, empregado, seja lá o que for. Tudo tem que vir depois do reino de Deus. As coisas do reino de Deus são prioridade na minha vida. E há uma promessa do Senhor Jesus para aqueles que estão agora pensando assim: mas como é que eu vou viver? O Senhor Jesus termina aquelas palavras lá onde ele colocou esse verso, Mateus 6:33, ele diz assim: coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e todas as coisas que vocês precisam serão dadas para vocês. Ah, eu não tenho tanta fé para fazer isso. Não é assim que a gente acha? As coisas que Jesus havia falado antes dele dizer, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, eram as coisas necessárias para a gente viver sem passar necessidade. E aí depois ele fala, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas aquelas coisas serão acrescentadas a vocês. Tá bom? Vamos, o segundo ponto da revista, ali, sugerido. O segundo ponto do texto de hoje trata da comunhão com Deus. Ultimamente, no meu momento de oração particular, eu tenho colocado um pedido muito especial para Deus. Eu faço o meu momento de oração, eu oro primeiro por mim, depois eu oro pela minha família, né, meus filhos, e aí eu oro por uma lista ali que eu tenho de enfermos e de pessoas que têm problemas impossíveis de resolver, estou intercedendo por elas. E depois eu oro por um grupo de nomes de pessoas que precisam entregar o coração a Jesus. Dividir assim. Mas o primeiro pedido que eu faço é por mim, pela minha vida espiritual. E naquela oração que eu faço, eu peço para Deus me ajudar a ser como Jó, que era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e que, quando ele foi provado, ele não pecou contra Deus. Eu peço para ser como Abraão, que foi chamado 3 vezes de amigo de Deus na Bíblia. Peço para ter a experiência de Davi. Várias vezes Davi perguntava para Deus e Deus respondia: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou morar em qual cidade, eu vou fazer daquele jeito, e Deus respondia. Eu peço isso para Deus, né? Mas aí eu peço o seguinte para Deus, na sequência ali: Senhor, eu quero ter a experiência de Daniel e de Jesus. As duas coisas vão juntas. E qual era a experiência de Daniel? Você sabe. Daniel foi proibido de orar a Deus. E quando ele recebeu a ordem de não orar a Deus, eu vou ler aqui o texto de Daniel. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes ao dia e dava graças ao seu Deus. Presta atenção nessa frase. Como de costume, tá? Eu não estou dando foco na quantidade de vezes que ele orava, que já é um grande negócio, 3 vezes ao dia, né? Eu estou colocando a ênfase no como de costume, era costume.
de Daniel orar. Pronto. Proibiram? Ele continuou. Era costume dele. Aí eu vou lá para o Novo Testamento, Lucas. É, três passagens no Evangelho de Lucas. Parece que Lucas prestou muita atenção nesse hábito do Senhor Jesus. Lucas 5, Lucas 6, Lucas 22. Ele menciona Jesus orando. Jesus se retirava para lugares isolados a fim de orar. Jesus passou a noite em oração. E Lucas 6,12. Jesus, é, desculpa, Lucas 6,12, que diz: Jesus passou a noite em oração, subiu ao monte para orar, passou a noite em oração. E Lucas 22:39. Essa é a passagem que eu quero destacar. Então, Jesus, acompanhado com os seus discípulos, foi como de costume. A mesma frase lá de Daniel, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras para orar. Daniel tinha o costume de orar, Jesus tinha o costume de orar. Eu peço para Deus assim: Senhor, eu quero ter essa experiência do profeta Daniel, essa experiência do Senhor Jesus quando morou aqui nessa terra como um ser humano, como eu. Eu quero ter esse costume de Jesus, de Daniel, de orar. Quero que isso seja o costume da minha vida. Agora, o momento de comunhão com Deus, ele vai além de orar para nós. Ele vai, além de falar com Deus, ele vai também colocar ali momentos de ouvir a Deus. E como você ouve a Deus? Você abre a Bíblia e você lê a Bíblia por alguns momentos do dia. O dia tem 24 horas. Quantas horas por dia, ou quantos minutos por dia você passa lendo a Bíblia e orando? Olha, aí no seu celular tem um lugar ali no aplicativo, e se você for nele, tem que entrar ali no Settings, né? E você consegue ir ali no lugar, em inglês está Screen Time, não sei como está isso em português. O meu ficou em inglês desde que eu morei lá, não tirei mais, também para não esquecer, né? Screen Time. Quantas vezes, quanto tempo na tela do seu celular, a tela do celular foi usada em algum aplicativo? Quanto tempo você passou na internet? Quanto tempo você passou no Facebook? Quanto tempo você passou no Instagram? Quanto tempo você passou no WhatsApp? O que que a gente faz no WhatsApp mesmo? A gente conversa com os amigos. O WhatsApp é muito legal. Eu gosto do WhatsApp. E a gente tem um grupo do WhatsApp nosso aqui. A gente manda recadinho, pede oração e tudo mais. Está tudo marcadinho ali. Eu tenho no meu celular a Bíblia. E eu tenho o costume de dormir ouvindo a Bíblia. E tenho o costume de caminhar ouvindo a Bíblia. E quando eu vou fazer o meu ano bíblico aqui no meu escritório, eu ponho a Bíblia falada e vou lendo o texto aqui, porque me ajuda a concentrar mais. Tá. Aí eu pego aqui esse aplicativo que diz quanto tempo eu usei. E disparou o alarme aqui agora, né? Eu vou contar para vocês. Vou fazer um parênteses, vou contar para vocês esse alarme, porque quem sabe alguns de vocês faz isso aqui. 7:55, meu filho já está no banco, ele já chegou no banco. Toda segunda-feira, 7:55, toco o alarme, eu chamo meu filho e digo assim: filho, hoje é segunda-feira, eh, eu vou orar por você pela sua semana de trabalho, para Deus abençoar a sua semana de trabalho. Toda segunda-feira, ele já sabe. Uma hora atrás eu mandei um recado para ele, dizendo: filho, hoje, 7:55, eu vou estar com o grupo do Zoom, o grupo do Go Six. A gente vai ver como é que faz depois. Ou eu oro com você depois, ou eu oro aqui, você ora aí. Hoje vai ser diferente, mas toda segunda-feira toca esse alarme que você ouviu e eu oro com meu filho. Toda segunda-feira.
Tá bom, vamos voltar aqui. Olha aí no aplicativo que mostra quanto tempo você usou. Compara agora. Quanto tempo você passou nos seus aplicativos? Quanto tempo você passou lendo a Bíblia? Ah, mas eu não leio a Bíblia no meu celular. Sim, mas você sabe quanto tempo você passou lendo a Bíblia de papel. Você sabe. Você sabe quanto tempo você passou no dia de 24 horas orando a Deus. Você sabe. Compare, você vai tomar um susto tão grande. Se você for sincero mesmo, você vai dizer assim: meu Pai do céu, perdão. Fiquei 2 horas no dia todo, 2 horas no Facebook, 5 minutos na oração. Esse segundo ponto da revista fala da nossa devoção com Deus. Nós precisamos passar mais tempo com Deus. Se você separar das 24 horas, 1 hora por dia, você pode dividir meia hora de manhãzinha, meia hora antes de dormir. Ou você, se preferir, pode fazer meia hora de madrugadinha. Cada um tem o seu programa, mas coloca um tempo no dia para você passar com Deus, lendo a Bíblia e orando sem pressa. Quando uma pessoa vem falar com você e vocês estão conversando, ela diz: agora tem que ir embora, agora tem que ir embora, tchau. O que que você sente? Se é um amigo que você gosta de conversar e ele quer sair correndo, o que é que você sente? É assim que Deus sente quando você fala com ele. Faz uma oraçãozinha curtinha e vai embora. Outro dia alguém falou para mim, eu já estava num grupo de amigos assim, e alguém falou assim: pastor, faz uma oraçãozinha aqui antes da gente sair. Deu vontade de não fazer. Oraçãozinha, tenha paciência. Passe tempo com Deus, lendo a Bíblia e orando. Passe tempo com Deus, lendo a Bíblia e orando. Fique a sós com Deus. Foi a sós com Deus que Elias teve aquela experiência tão linda com Deus. Deus apareceu para ele. Foi a sós com Deus que Moisés viu a revelação de Deus para ele lá na sarça ardente e depois quanta coisa Deus falou para ele lá no Monte Sinai. Foi a sós com Deus que Pedro foi chorar por ter negado a Jesus e encontrou perdão. A sós com Deus você ganha muita coisa. Agora, o último ponto na mensagem de hoje: adoração pública. Esse é um assunto sério hoje em dia. E com os cultos hoje, com os cultos hoje sendo transmitidos via internet, via YouTube e outros aplicativos, né? Ah, hoje eu vou assistir o culto aqui de casa, pelo YouTube. Você pode assistir quantos cultos você quiser pelo YouTube. Aliás, é bom você assistir, você recebe muita mensagem, você ouve muitos pastores fazendo abordagens diferentes, pregadores fazendo abordagens diferentes sobre uma passagem bíblica, enriquece o seu conhecimento bíblico. Mas tem que ter uma adoração pública que você vai à igreja adorar. Você sai da sua casa. Deixa eu melhorar esse negócio. Você toma o seu banho, você se veste com uma roupa especial, você sai da sua casa, você vai à casa de Deus e você participa da adoração, porque você foi adorar a Deus. Adora a Deus, canta os hinos. Eu sei que hoje em dia há um problema com alguns hinos, com alguns louvores contemporâneos. Tem um pessoal mais antigo, tem um pessoal mais moderno. Eu sei, às vezes complica um pouquinho, mas cante, ore, diga amém quando você ouve uma frase na pregação que impacta você.
Claro que para impactar você, você tem que estar prestando atenção na pregação, no pregador, que o pregador está falando. Mas aquilo tocou o seu coração, fale amém, né? Não espera o pregador falar, fazer aquela pergunta, amém, né? Amém não é pergunta, aliás, viu? Tem alguns pregadores que precisam saber que amém não é pergunta que se faz lá. Amém é uma resposta que a congregação dá, né? Mais uma vez, vida religiosa é diferente da vida espiritual. Você precisa ter como parte da sua vida a adoração. Há muita gente que vai à igreja para cumprir obrigação da sua vida religiosa. Muita gente de várias religiões. Tem uma religião grandona aí que o pessoal tem aquele horário, né? E vai lá. Você vai em qual? Vou no das 8, das 9, das 10 ou das 11. Aquilo, muitas vezes, é obrigação da vida religiosa. Não pode ser assim. Você tem que ir à igreja, adorar, porque faz parte da sua vida espiritual ir à igreja adorar a Deus. É uma maneira de viver. Estamos falando de ir às reuniões de adoração por sermos espirituais e não religiosos. Quando somos espirituais, vamos adorar, não vamos olhar os outros, não vamos rotular os outros. Aquela pessoa hipócrita está aqui, aquela pessoa é fingida está aqui, aquela pessoa é mundana está aqui. Deixa ela lá. Ela não é o seu problema. Você não tem problema quando você vai à igreja para adorar a Deus. Você vai para ter um relacionamento agora público entre você e Deus. Você já teve um relacionamento particular, a sua devoção pessoal com Deus. Agora você vai testemunhar que você adora o seu Deus e você vai lá fora. Eu separei alguns textos da Bíblia aqui, lindos, né? Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que texto lindo. O salmista tinha alegria quando alguém dizia para ele, vamos lá na casa do Senhor, e ele escreveu um salmo. O Salmo 84 é uma poesia lindíssima. Salmo 84. Não vou ler todos os versos, eu vou ler 5 versos. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Salmo 84, olha lá depois. Agora, há um alerta. Há um alerta para quem não vai. Há uma chamada aqui, uma chamada de atenção para quem costuma faltar à igreja. Talvez, talvez esteja aqui me ouvindo alguém que seja de uma outra igreja, uma outra religião. Vá à sua igreja, não falte, tá? Eu estou falando isso aqui para todo mundo, tá bom? Para todo mundo que está ouvindo que eu estou falando agora. Se você é adventista, vá à igreja adventista, tá bom? Se você é da igreja, vamos supor aí, católica, vá à igreja católica. Se é batista, vá à igreja batista. Viva a sua religião intensamente. Eu estou fazendo um chamado para você viver a sua religião intensamente. Qual é o chamado? Qual é o alerta que a gente tem aqui? Na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim:
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Em casa, precisamos ter nosso momento de adoração, momento para adorar a Deus em particular, mas nós precisamos ir à igreja e adorar a Deus lá na igreja também. Então, adoramos em casa, adoramos na igreja. Não deixemos de nos reunir. Não deixe de ir à igreja. Agora, adore em casa também. No Salmo 119 diz assim: 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Onde é que ele estava louvando agora? 7 vezes por dia. Ele louvava em casa, louvava no trabalho, louvava no caminho. A vida do salmista, relatada aqui no Salmo 119, era de louvor o tempo todo. Cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo nos tempos difíceis. Querido amigo de oração aqui do grupo do Go Six, viva sua vida espiritual intensamente. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as coisas da sua vida. Jesus prometeu: se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo mais que você precisa, você vai ter. Faça um plano de ter uma devoção pessoal com Deus diariamente. Momento separado do dia para ler a Bíblia, meditar e orar. Se puder, compare no seu telefone com as outras coisas, os outros momentos que você gasta com outras coisas, né? O tempo que você passa na frente da televisão não aparece aí no seu telefone. Conta com ele também. E quanto tempo você passa orando a Deus no dia? Claro, você não vai ficar 3 horas de joelhos, sabe? Mas você entendeu o que eu estou sugerindo aqui. E adore a Deus publicamente também. Quer ter uma saúde espiritual? Pense sério nessas coisas. E lembre-se: primeiro, você é servo de Deus. Depois, você é o profissional que você se dispôs a ser. Primeiro, você é servo de Deus. Depois você é médico, enfermeiro, professor. Depois você cuida das casas. Depois você limpa as casas. Depois você pinta as casas. Depois você é motorista de táxi. Depois você dirige um ônibus. Depois você é toda outra coisa. Primeiro, você é servo de Deus. E viva a vida aqui nesse mundo, lembrando disso. Primeiro, você é servo de Deus. Fica com Deus. Deus abençoe.